meus irmãos. Dando continuidade aqui ao nosso estudo do capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos. Hoje nós vamos estudar os itens 27, que é dever-se-á por termo as provas do próximo, e o item 28, será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? Muito bem, vamos começar. Dever-se-á por termo as provas do próximo? Item 27. Deve-se pôr termo às provas do próximo, quando possível, ou se deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que sigam seu curso? Já vos temos dito e repetido muitas vezes que estáis nessa terra de expiação para concluirdes as vossas provas e que tudo o que vos acontece é consequência das vossas existências anteriores, são os juros da dívida que tendes que pagar. Mas esse pensamento provoca em certas pessoas reflexões que devem ser combatidas, pois poderiam acarretar funestas consequências. A doutrina espírita, ela nos esclarece, né, sobre quem somos, de onde viemos, para onde vamos, qual é o nosso objetivo nos inúmeros estágios pelos quais nós passamos nesse plano físico, né? Ou seja, as nossas reencarnações, as nossas encarnações. Somos espíritos imortais, ignorantes, né? Simples ignorantes, criados por Deus. E estamos numa jornada rumo à perfeição. E cada encarnação serve como um estágio, né? Da qual a gente pode evoluir moral e intelectualmente. Embora nem sempre esse progresso seja equilibrado, né? Nem sempre a gente consegue evoluir no mesmo nível moral e intelectualmente. Alguns evoluem mais rapidamente no nível intelectual, enquanto que outros evoluem mais no nível moral, ou vice-versa, né? Mas no final, todos nós vamos alcançar esse objetivo, nos dois aspectos, né? Na evolução moral e na evolução intelectual. Então, seguindo aqui, pensam alguns que uma vez que se está na Terra para expiar, é preciso que as provas sigam o seu curso. Há outros que chegam a ponto de acreditar que só não devem fazer coisa alguma para as atenuar, mas, ao contrário, que devem contribuir para que elas sejam mais proveitosas, tornando-as mais vivas. Grande erro. Sim. Vossas provas devem seguir o curso que Deus lhes traçou. Mas conheceis esse curso? Sabeis até onde elas devem ir? E se o vosso Pai misericordioso não terá dito ao sofrimento de tal ou tal dos vossos irmãos, não irás mais longe? Sabeis se a providência não vos escolheu, não como instrumento de suplício para agravar os sofrimentos do culpado, mas como bálsamo de consolação que deve cicatrizar as chagas que a sua justiça abrirá? Não digais, pois, quando virdes, atingindo a um dos vossos irmãos, é a justiça de Deus, importa que siga o seu curso. Dizei ao contrário. Vejamos que meios o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. Vejamos se as minhas consolações morais, o meu amparo material ou meus conselhos não poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais energia, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não pôs em minhas mãos os meios de resignação. Vejamos mesmo se Deus não pôs em minhas mãos os meios de fazer que cesse esse sofrimento. Se não me deu também como prova, como expiação talvez, deter o mal e substituí-lo pela paz. Ou seja, enquanto a gente está nessa faixa, meus irmãos, de aprendizado, né, e amadurecimento, a nossa ignorância ainda nos faz cometer
atos que são contrários à vontade de Deus, né? O pai, como Deus é um pai justo, né? A gente tem que reparar o mal que fazemos aos outros e a nós mesmos. Cada ferida que a gente provoca em uma outra pessoa, nós estamos provocando isso também na nossa alma, né? Nós mesmos. É daí que surgem as expiações e provações pelas quais todos nós passamos. Deus permite que os nossos débitos sejam quitados, né, em parcelas, né, nessa encarnação e nas outras que virão, né. Pois é isso que ele deseja, é o nosso aprimoramento, né, que ele não quer uma punição eterna para os seus filhos. Ele quer que esses filhos evoluam gradativamente, né, e que esses conhecimentos que a gente vai adquirindo ao longo das nossas vidas, elas têm que nos proporcionar cada vez mais resignação, né, e coragem. Mas, infelizmente, em algumas pessoas, isso acaba despertando um sentimento muito perigoso, né, aquele de que o mal é necessário. E às vezes a gente fica mais preocupado em ao invés de fazer para ajudar um irmão que está na dificuldade, a gente fica pensando assim, não, ele está passando por isso é porque ele mereceu, ele está pagando o que ele fez de ruim nessa vida, o que ele fez de ruim em outras vidas, né? Então, esse é um pensamento que nós devemos expurgar da nossa mente, né? Porque por mais que os nossos irmãos tenham cometido falhas, crimes e tudo mais, eles têm que ter a nossa ajuda, nós temos que nos dispor a ajudá-los, para que eles passem por essas provas e expiações, né? Continuando aqui, o Evangelho nos diz, ajudai-vos sempre, mutuamente, nas vossas provas, e nunca vos considereis instrumentos de tortura. Essa ideia deve revoltar todo homem de coração. Deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus. O espírita tem de pensar que a sua vida inteira deve ser um ato de amor e de devotamento, e que, faça ele o que fizer para se opor às decisões do Senhor, sua justiça seguirá o seu curso. Pode, portanto, sem receio, empregar todos os esforços para atenuar o amargor da expiação, cabendo, no entanto, somente a Deus detê-la ou prolongá-la, conforme julgar conveniente. Então, a gente deve sempre ajudar, né? Como ele nos diz aqui, ajudar-vos sempre, né? Devemos lutar contra qualquer sentimento de ressentimento, de desejo de vingança, né? Pelo irmão que está passando por essas provas, né? E entendermos que todos nós cometemos erros, mas que nós ganhamos sempre a oportunidade de repará-los, né? E que devemos, pois, tentar praticar, né, o que o Evangelho nos diz, o Evangelho de Jesus, que é o Evangelho do amor, da esperança, do perdão, né? Continuando aqui, não haveria imenso orgulho da parte do homem acreditar-se no direito de, por assim dizer, revolver a arma na ferida, de aumentar a dose do veneno no peito daquele que está sofrendo, sobre o pretexto de que tal é a sua expiação? Considerai-vos sempre como instrumento para fazê-la cessar. Resumindo, todos estáis na terra para expiar, mas todos, sem exceção, deveis esforçar-vos para abrandar a expiação de vossos irmãos, de acordo com a lei de amor e caridade.
Então, mais uma vez, meus irmãos, Deus, Ele não quer que nós sejamos algozes uns dos outros, né? Mas sim que nós sejamos luz no meio dessa escuridão, esperança no meio da aflição. Que sejamos aquele amigo que escuta, aquela mão que ajuda a levantar, aquela palavra que oferta coragem, aquele ombro que está sempre disposto a ajudar o irmão. Muito bem, o texto foi escrito pelo espírito protetor Bernardin, em Bordeaux, 1863. Agora vamos ler. Será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? Item 28. Um homem está agonizante, vítima de sofrimentos cruéis. Sabe-se que seu estado é desesperador. Será lícito lhe pouparmos alguns instantes de angústias, apressando-lhe o fim? Quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir o homem até a beira do sepulcro, para daí o retirar, a fim de fazê-lo voltar a si e modificar-lhe os pensamentos? Ainda que o moribundo haja chegado ao último extremo, ninguém pode afirmar com segurança que ele tenha soado a última hora. A ciência não se terá enganado alguma vez em suas previsões? Sei bem haver casos que se podem, com razão, considerar desesperadores, mas se não há nenhuma esperança fundada de um regresso definitivo à vida e à saúde, não há inúmeros exemplos em que o doente, no momento mesmo de exalar o último suspiro, reanima-se e recobra suas faculdades por alguns instantes? Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser-lhe de grande importância, pois ignorais as reflexões que seu espírito poderá fazer nas convulsões da agonia e quantos tormentos lhe podem poupar um relâmpago de arrependimento. O materialista que vê o corpo, que apenas vê o corpo e não leva em nenhuma conta a alma, não pode compreender essas coisas. Mas o espírita, que já sabe o que se passa no além-túmulo, conhece o valor de um último pensamento. Minorai os derradeiros sofrimentos tanto quanto puderdes. Guardai-vos, porém, de abreviar a vida, ainda que de 1 minuto. Porque esse minuto pode poupar muitas lágrimas no futuro. São Luís, Paris, 1860. Minha gente, essa pergunta, né? Um homem que está agonizante, vítima de cruéis sofrimentos, sabe-se que seu estado é desesperador. Será lícito lhe pouparmos alguns instantes de angústia apressando o fim? Essa é uma pergunta atualíssima, né? Visto que muita gente considera até um ato de misericórdia provocar a eutanásia, né? Eu, particularmente, era uma dessas pessoas que pensava assim, que seria um ato de misericórdia você abreviar o sofrimento do outro, provocando-lhe uma boa morte, né? Mas é enganoso o significado da palavra eutanásia como boa morte, né? Porque, embora a eutanásia ela seja discutida em todos os níveis, né, da legislação, em vários países, inclusive tem alguns países que já adotam, né? É uma questão assim que, para o materialista, por exemplo, ele só vê a morte no corpo físico, né? Ele não consegue perceber a questão da espiritualidade. Mas para o espiritualista em geral, ninguém, nem a pessoa enferma, tem o direito de eliminar a vida, visto que a nossa vida é uma dádiva de Deus. Só Ele pode tirá-la, né? O Espiritismo demonstrando que o homem é um espírito eterno, encarnado na Terra para fazer sua evolução em direção à perfeição e à felicidade, vendo que a morte elimina apenas a vida do corpo físico,
que o espírito continua vivo, né? No plano espiritual, onde estuda, trabalha, aprende com novas experiências, mantém a sua individualidade, que retorna à vida material tantas vezes quanto forem necessárias, né? Para que esse desenvolvimento se faça de dentro para fora. Esclarece ainda que toda expectativa na Terra é necessária à alma. A eutanásia, ao invés de abreviar os sofrimentos do doente, do que está agonizando, né, ele aumenta. Por quê? Porque o corpo perispiritual, que acompanha sempre o espírito, é expulso ainda com o fluido vital, causando perturbações no mesmo, que retorna de forma abrupta, né? Aí tem um texto aqui de Gênesis que fala sobre isso, sobre essa questão. Ele diz, explica como é que é, né? Quando o perispírito tem de encarnar num corpo humano em vias de formação, um laço fluídico, que nada mais é do que uma expansão do seu perispírito, o liga ao germe, que o atrai por uma força irresistível, desde o momento da concepção. À medida que o germe se desenvolve, o laço se encurta. Sob a influência do princípio vito-material do germe, o perispírito, que possui certas propriedades da matéria, se une, molécula a molécula, ao corpo em formação. Que coisa interessante, né? Donde o poder-se dizer que o espírito, por intermédio do seu perispírito, se enraiza, de certa maneira, nesse germe, como uma planta na terra. Quando o germe chega ao seu pleno desenvolvimento, completa é a união. Nasce, então, o ser para a vida exterior. Por um efeito contrário, a união do perispírito e da matéria carnal, que se efetuara sob a influência do princípio vital do germe, cessa, desde que esse princípio deixa de atuar, em consequência da desorganização do corpo. Mantida que era por uma força atuante, tal união se desfaz logo que essa força deixa de atuar. Então, o perispírito se desprende molécula a molécula, conforme se unira, e ao espírito é restituída a liberdade. Assim, não é a partida do espírito que causa a morte do corpo, mas esta é que determina a partida do espírito, ou seja, a morte do corpo é que determina a partida do espírito. Eu procurei um texto aqui também, do livro Religião dos Espíritos, o item 23, que fala sobre o sofrimento e eutanásia. E o texto, ele diz o seguinte: quando te encontres diante de alguém que a morte parece nimbar de sombra, recorda que a vida prossegue, além da grande renovação. Não te creias autorizado a desferir o golpe supremo naqueles que a agonia emudece, a pretexto de consolação e de amor, porque, muita vez, por trás dos olhos baços e das mãos desfalecentes, que parecem deitar o último adeus, apenas repontam avisos e advertências, para que o erro seja sustado ou para que a senda se reajuste amanhã. Ante o catre da enfermidade mais insidiosa e mais dura, brilha o socorro da infinita bondade, facilitando a quem deve a conquista da quitação. Por isso mesmo, nas próprias moléstias reconhecidamente obscuras para a diagnose terrestre, fugem lições cujo termo é preciso esperar, a fim de que o homem lhes não perca a essência divina. E tal acontece porque o corpo carnal, ainda mesmo o mais mutilado e disforme, em todas as circunstâncias, é o sublime instrumento em que a alma é chamada a acender a flama da evolução. É por esse motivo que no mundo encontramos a cada passo trajes físicos em figurino moral diverso.
corpos santuários, corpos oficinas, corpos bênçãos, corpos esconderijos, corpos flagelos, corpus ambulâncias, corpus cárceres, corpus expiações. Em todos eles, contudo, palpita a concessão do Senhor, induzindo-nos ao pagamento de velhas dívidas, que a eterna justiça ainda não apagou. Não desrespeites assim quem se imobiliza na cruz horizontal da doença, prolongada e difícil, administrando-lhe o veneno da morte suave, porquanto provavelmente conhecerás também mais tarde o proveitoso decúbito indispensável à grande meditação. E usando bondade para os que atravessem semelhantes experiências, para que te não falte a bondade alheia no dia da tua experiência maior, lembra-te de que, valorizando a existência na terra, o próprio Cristo arrancou Lázaro às trevas do sepulcro, para que o amigo dileto conseguisse dispor de mais tempo para completar o tempo necessário à própria sublimação. Meus irmãos, eu estou encerrando. Passo a palavra de volta para você, Gabriel. Muito obrigado, irmã Fátima. Excelente leitura, excelente interpretação e vinculação entre as obras e os textos. E dando continuidade a mais uma noite de estudo, nesse momento é um momento que deixamos em aberto para os irmãos que desejarem comentar ou realizar algum questionamento, alguma pergunta. Podem ficar à vontade. Pois não, Tony? Boa noite, meus amigos. Vou frisar aqui esse item 27, e ele chama muita atenção, do meu ponto de vista, para nós que despertamos para o Espiritismo. Por quê? Porque quando a gente desperta para o Espiritismo, entendemos que o que a gente passa aqui é de vidas passadas, de equívocos, muitos de nós, sem esclarecimento, a gente pensa como nesse parágrafo aqui, que diz: alguns pensam que, desde o momento que estamos na Terra para provas e expiações, então, se estamos aqui para sofrer mesmo, então é normal que fulano esteja em tormento, passando por essa dificuldade. E temos que ver que é totalmente ao contrário. Eu estava ouvindo uma palestra de Haroldo Dutra, e ele, na palestra, ele fala da parábola dos talentos, que ele explicou de uma forma que eu assimilei do que, se nós somos espíritas e temos já, por pequenino que seja, esse conhecimento, então nós somos devedor daquele que está passando por alguma dificuldade, alguma aflição. Nós temos o dever, diante do que Deus nos confiou, desse despertar do Espiritismo, que é justamente de ajudar, de auxiliar aquele que ainda não despertou nessa encarnação. Então, às vezes, a gente vê alguém com dificuldade e por a gente achar que esse planeta é um planeta de expiações, a gente fica, por muitas vezes, a gente pensa dessa forma mesmo, que é prova mesmo, infelizmente ele tem que passar por isso, mas ao contrário. Nós somos devedores, a gente tem o dever de ajudar aquele credor. É como se a gente fosse o devedor daquele irmão que está passando por dificuldade. É como se a gente devesse a ele fosse o nosso credor. Por quê? Porque Deus nos confiou esse papel. A partir do momento que a gente tem esse entendimento do Espiritismo,
e que, se você ler do primeiro capítulo até o último capítulo, se trata de quê? Da caridade e da humildade. Fora da caridade não há salvação. Então, a gente tem o dever de ajudar qualquer irmão que seja, principalmente a gente já tendo um entendimento do que nós somos, né? E para que viemos. Então, essa palestra do Haroldo Dutra veio bem a calhar, né, nesse item 27 desse trecho aqui. Eu queria compartilhar com vocês hoje. Era só esse ponto que eu queria tocar aí. Muito obrigado aí. Obrigado, Tony. Deixamos ainda em aberto para aqueles irmãos que ainda quiserem comentar. Val? Aproveitando aí o embalo de Tony Mar, a respeito de nós que já temos o conhecimento, às vezes a gente deixa de fazer ou deixa de dar uma palavra de receio a um irmão nosso, porque esse irmão, ele matou uma pessoa, ele ofendeu a outra, não tem uma índole boa, fez erros, praticou erros, está preso. Eu já passei por várias situações que eu tento fazer algo, uma palavra, uma visita, né? Aí a pessoa faz assim, rapaz, você vai falar com esse cara fez isso, esse cara matou fulano. Aí ele dá um pouco de receio, mas é como o Tony Mar falou, é obrigação nossa. Nós não devemos ter medo de ir, ter medo de falar, tem que buscar, tem que saber onde é que está, porque é que ele está ali. Porque às vezes, rapaz, uma palavra, meu amigo, uma palavra ela sendo bem ditada, bem conversada, a gente consegue. A gente tira muitas pessoas de situações difíceis. E eu creio que quando a pessoa entra numa situação difícil de ter feito mal a outra, de ter praticado alguma, é o conhecimento, é só falta do conhecimento, né? Mas quando nós já temos essa consciência, como a gente tem essa proteção do divino, tem essa proteção dos nossos irmãos de luz, de hoje por diante eu vou enfrentar, eu não quero saber quem foi, nem como é, mas a minha palavra eu vou dizer, seja lá para quem for, eu vou tentar. No tempo desse para cá, eu já tenho feito isso e eu não vou mais desistir, não. Eu faço como o seu Inácio. Rapaz, o que tem de ser, será. Se você pode, vamos fazer. Não importa para quem não, se ele é preto, se ele é branco, se ele matou, se ele não matou, mas nós temos a nossa obrigação de conversar, de dar nossa palavra, sabe? Porque ajuda muito. Uma palavra tira qualquer uma situação ruim, sabe? E é o que a gente vai tentar daqui para frente, a gente tem que fazer isso. Eu faço com o Tony Mar, é uma obrigação nossa, a gente já entrou, a gente sabe a proteção que tem dos nossos irmãos de luz para isso, e a gente tem que conseguir fazer isso, a gente tem que praticar. Uma palavra, uma conversa, seja lá para quem for. É isso, meus irmãos, minha contribuição. Obrigado, Val. Deixamos em aberto para quem ainda quiser comentar, fazer sua reflexão. Francisco? Isso. Pode falar. Boa noite a todos. No meu entendimento aqui, a respeito da pena perpétua, eu vejo que essa pena perpétua, ela também pode ser possível no meu entendimento. Por quê? Porque nós sabemos que existe um espírito que queria ser igual a Deus e foi expulso do paraíso. Então, esse espírito, ele é um espírito muito sábio, que queria ser igual a Deus. Né? Então, ele é o espírito maior de todas as obsessões, né? Então, ele pegou uma pena perpétua. Eu acho que, no caso desse espírito, ele não tem como retornar, porque ele não jamais faz o bem. Ele vê só o mal e observa a todos, né? Então, nós temos que ter cuidado para não
vender a nossa alma a esse espírito, porque nós poderemos também pegar a pena perpétua. É isso que eu vejo aí. E a questão da pessoa que está quase morrendo e ser feita a eutanásia, no meu entendimento, eu acho que nós não devemos tirar a vida enquanto houver esperança, porque nós estamos praticando um crime, que a pessoa poderia, de uma hora para outra, voltar a viver e terminar a sua jornada aqui na Terra. É esse o meu entendimento. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Francisco. Deixamos em aberto para aquele irmão ou irmã que ainda quiser comentar e fazer sua reflexão. Senhor Inácio? Cada noite que eu me reúno com vocês, mais se amplia a minha alegria e o meu débito com a espiritualidade que nos orienta. Porque é muito gratificante ouvir o depoimento da Fátima, quando ela expõe para nós que, lendo a doutrina espírita, ela reverteu a concepção que ela tinha a respeito da eutanásia. E é interessante, porque para que a gente possa se dizer espírita, a gente tem que lidar e conduzir os nossos atos dentro dos ensinamentos que assimilamos na doutrina. Então, vejam só, o que é que está sendo dito aqui para nós, nessa leitura do item 27. Veja como nós precisamos ler e refletir, inclusive em uma simples frase. Olha, pode, portanto, sem receio, empregar todos os esforços para atenuar o amargor da expiação, cabendo, no entanto, somente a Deus detê-la ou prolongá-la conforme julgar conveniente. Cabe somente a Deus eliminar, concluir, encerrar a expiação à prova de alguém. Não cabe a nenhum de nós. Por quê? Por que eu digo isso? Vejamos como a doutrina é consistente. Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 8, pergunta número 424. Por meio de cuidados dispensados a tempo, podem reatar-se laços prestes a se desfazerem e restituir-se à vida um ser que definitivamente morreria se não fosse socorrido? Creio eu que é nesses casos que está sendo questionado aqui que se pergunta como a gente faz a eutanásia ou não. E o que é que os espíritos responderam? Abre aspas. Sem dúvida. E todos os dias tendes a prova disso. Isso os espíritos estão dizendo em 1857 que Kardec tem todos os dias a prova disso. E ele continua. Observem nós que estamos fazendo um trabalho de vibração à distância. O que a doutrina tem para nós? Sem dúvida. E todos os dias tendes a prova disso. O magnetismo, em tais casos, constitui muitas vezes poderoso meio de ação, porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta para manter o funcionamento dos órgãos. Caramba! Aqui está sendo dito que, através do magnetismo, nós podemos restituir fluidos vitais a uma pessoa que está moribunda. Cara,
Olha o que está sendo dito para nós. Aqui no início do item 27, diz assim: grande erro, sim, vossas provas devem seguir o curso que Deus lhes traçou. Mas você conhece esse curso? Você sabe até onde Deus quer? Jesus disse que eu devo fazer ao meu próximo o que eu quero que o próximo me faça. Aí existe aquela parábola do bom samaritano. Quem é o próximo? Quem é meu próximo? Passou um, olhou, deve ter dito assim, devia ser um espírito. Ele disse, não, esse aí deve estar pagando a prova dele, eu tenho que deixar ele aí. Quanto mais resolver, melhor para ele. Passou direto. Quer dizer, neste texto, está dizendo que nós devemos fazer tudo o que seja possível para socorrer e auxiliar, atenuando a prova do meu próximo. Porque Jesus diz, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Faz ao teu próximo o que quer que ele te faça. Portanto, para eu ser espírita, eu não posso jamais admitir a eutanásia. Porque está dito aqui que somente Deus pode encerrar a prova. É preciso muita reflexão. E cada dia, como eu já falei, a minha gratidão aumenta e o meu débito se amplia para com a espiritualidade, porque demonstra para mim constantemente que isto, sim, é o material que nós necessitamos para acertar nossa vida, a condução dos nossos atos. Nós precisamos realmente usar a nossa razão e buscar justamente acertar. E a todos os momentos, quando você se conscientiza, como o Val colocou. Agora há pouco aqui, uma hora antes de eu me recolher para cá, está aqui conosco uma amiga de uma sobrinha minha que veio de Fortaleza e tal, e elas estavam fofocando lá que eu me recolho e tal, e falam por alto, e ela queria saber o que é que eu fazia e tal, o que é que eu fazia nessas lives. E eu, entre essas, eu fui mostrar para ela que o que nós fazemos é estudar o que o Cristo ensinou. Entre aspas, de alguma forma, rapidamente, eu pontuei para ela como é interessante a gente procurar saber sobre nós mesmos, como a gente está se descuidando de estudar a matéria essencial, que é a matéria da vida. Mas as pessoas se qualificam em PhD, nisto ou naquilo outro, e não sabem nada do que estão fazendo na vida. Então, a gente tem aqui muito material para que a gente fique cada vez mais encorajado, vibrando que nós estamos fazendo o correto. Nada do que estamos fazendo aqui é invenção nossa. Isso tem uma base fundamental, essencial, para que a gente continue. Não existe ninguém até agora que tenha conseguido demolir, contraditar nenhum ponto da doutrina. E a gente vai vendo as vinculações entre o livro feito no primeiro ano, o outro, tudo está consonante. Fico feliz em ver Fátima já se aprofundando no conhecimento da vinculação do nascimento de um espírito, vendo como é que é a vinculação perispiritual. É isso que a gente tem que fazer. E a gente se sente bem e a gente se sente em paz. Então, eu agradeço a todos vocês por esta oportunidade. Era isso. Pai, vai falar? Sim, bem rapidinho. Eu não sei se eu entendi bem, algumas colocações foram feitas por alguns dos nossos irmãos anteriores,
a ser Inácio, com relação às penas eternas, falando a respeito de a questão do espírito, que aquele que pratica o mal, ele vai permanecer do mal, que nós temos que nos afastar dele. Eu não vou fazer colocações mais profundas a respeito, mas eu só gostaria de lembrar que não existem penas eternas, né? O Espiritismo, ele nos apresentou um Deus de amor. Jesus trouxe essa proposta desse Deus que ama, que não pune, e que somos nós mesmos diante de um processo consciencial, quando nós nos desencarnamos e que nós vemos os nossos erros. Nós temos consciência dele, né? Passamos por muito tempo num processo vamos dizer assim, no umbral, como se fala muito, né? De certa maneira, num estado de quase morte espiritual também, até que a gente tome consciência disso. No capítulo 6 do livro Céu e Inferno, Kardec faz uma refutação a todos aqueles que ainda acreditam que existem penas eternas, que existem seres que foram criados para o mal. Se nós temos um Deus que é puro amor, nós sabemos que Deus não é amoroso, ele é o amor. Nós sabemos que Deus, todos os seus atributos e suas qualidades, eles são infinitas. Então nós não podemos imaginar que Deus criou o bem e o mal, que Deus criou um espírito para vir fazer o bem, né, e outro espírito que vai fazer o mal eternamente. Isso aí são cristalizações de dogmas que nós temos e carregamos até de outras existências. E passamos a acreditar nelas quando continuamos aqui nessa encarnação ainda banhados desse conhecimento. Mas eu aconselho fazer uma leitura calma, tranquila e serena do capítulo 6 do livro Céu e Inferno, Doutrina das Penas Eternas. Kardec vai refutando todas aquelas colocações e daquelas religiões que ainda dizem acreditar que existem realmente penas eternas. Aí vem aquela questão do demônio, né? Aquela coisa do Satanás, que você vai ficar no purgatório sendo chicoteado, é aquele inferno de Dante, né? Que é aquela figura lá que passa muito bem essa questão desses dogmas arraigados. Mas nós que estamos aprendendo essa doutrina, temos que ter bem em mente que esse Deus não existe. Esse Deus que criam pessoas para o mal, ele não é criação dele. Nós sabemos que Deus criou todos nós imperfeitos e perfectíveis, ou seja, nós estamos sempre numa caminhada procurando a nossa evolução. Se por nossos erros cometemos vamos dizer, o mal, seja de qualquer forma, pelos nossos atos, descaminhos, porque como nós temos o nosso livre-arbítrio, nós podemos escolher até que ponto nós vamos caminhar na retidão ou não, se nós vamos trilhar pelo caminho, o caminho que leva a Jesus, né, pelos seus ensinamentos, ou não, ou nós vamos escolher o caminho pedregoso. Então, não é a gente que já está nessa rotina, né, de estudo, e muitos já estão assimilando, não devemos ainda continuar achando que Deus cria pessoas para o mal. Nós é que nos desviamos. Então, a leitura atenta para o livro O Céu e o Inferno, capítulo 6, Doutrina das Penas Eternas, e aí vocês vão ver de forma magistral como Kardec refuta todas as colocações com relação a essas questões. Era isso que eu queria passar e contribuir na noite de hoje. Obrigado, Gabriel. Retorno para você. Deixamos em aberto, Antônio. Oi. Ainda continuando sobre as penas eternas e juntando um pouco mais de suicídio, eu chamo a atenção que Jesus nos ensina na prece Pai Nosso, exatamente essa questão das penas eternas, quando ele nos incita a perdoar, ou perdoar ao Pai, né, que nos perdoa, assim como nós perdoamos. Seria contra exatamente a questão das penas eternas, seria exatamente contra estas instruções de Jesus na própria prece, o Pai Nosso. Perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. As penas eternas seriam um contrassenso a essa instrução de Jesus. E realmente, no capítulo 6, conforme nosso irmão Marcos Melo colocou muito bem, toda essa argumentação de Kardec
no céu e no inferno, ele é muito bem colocado, né? Então, meus irmãos, essa questão das penas eternas é contra a lei do progresso. Todos nós somos equivocados até o ponto em que nós nos iluminamos, em que nós, através da nossa instrução, através das nossas práticas, nós nos libertamos desses equívocos. Jesus, na sua caminhada, teve um percurso com certeza, que durante algum tempo ele teve os seus próprios equívocos e, no entanto, ele se tornou esse ser de luz que ele é. Ele hoje é um Cristo, né? É um ser próximo da divindade. E muitas vezes a gente diz que para acertar nós erramos, né? Nós temos essa concepção. Então, só para fazer esse reforço, realmente que não existem penas eternas. Existem oportunidades, e essas oportunidades, segundo o nosso livre-arbítrio, nossa escala de aprendizado, elas são mais rapidamente assimiladas ou mais lentamente assimiladas. Então é isso, meus irmãos. Vamos para a frente. Se alguém errou, temos a oportunidade de acertar e nos corrigirmos nos nossos equívocos. E a própria definição do espírita é essa, não é? É aquele que se esforça por corrigir as suas más tendências. Então, já nessa premissa, na premissa de Jesus, pelo perdão, né, que nós ouvimos do Pai, essa condição ela nos é facilitada, removendo-nos dessas penas eternas que nós vimos ainda muita gente hoje equivocada. Ok? Muito obrigado.